Evangelho segundo o relator Mateus, capítulo número 13, o versículo 10 e diante está escrito assim: cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu. Mas, versículo 16: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não. Amém? Eu vou ler o verso 17 novamente, que diz assim: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Amém? Eu vou ler pela terceira vez o versículo 17, vou pedir que a igreja releia e com som de alta voz após o nome. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Amém? Você crê que Jesus irá falar conosco? Senhor, ocupa as tuas mãos e vamos dar ao Senhor a maior, a mais poderosa e a mais sincera salva de palmas. Enquanto você aplaude a boca, você coloca outro nome. Mas queridos, estamos buscando verdadeiro. A paixão da poderosa e injusta palavra vai ser ministrada agora. E o meu povo não está aqui para ver o homem falar, sim para ouvir a tua voz. Então, que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça nos lábios do pregador, unja os lábios do mensageiro, e envie essa palavra com poder, autoridade e revelação, e que essa palavra vá percorra toda a terra e produza o resultado para nós está sendo mandado e enviado em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Toca para si, por gentileza. Aleluia. Amados, sempre quando uma palavra, uma mensagem começa pregada, existem 4 tipos de pessoas dentro da igreja. E é impressionante que dentro desses 4 tipos de pessoas, somente um deles produz resultado. Você sabia que a cada de 100%, 25% apenas produz resultado na igreja? É uma minoria muito grande. E isso tudo, Jesus está escrevendo nessa parábola. Ele começa ali contando uma parábola, diz que o semeador saiu para semear e foi semeando vários tipos de terreno. E esse terreno é justamente o ser humano ali, não é o tipo de terra, o solo em si. Lembrando a todos que nós
seres humanos, nós fomos criados na natureza do pó da terra. Então, esses terrenos que ele está dizendo ali é justamente o ser humano. E já antecipando a parábola, eu quero mostrar para a igreja que Jesus ele vai dizer justamente para os discípulos a explicação da parábola. Ele começa a dizer assim, versículo 18: escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, isso aqui é o primeiro tipo de pessoa, tá? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Arrebatar significa ser tomado à força. Aquilo que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Existe um primeiro grupo de pessoas que vem para a igreja, e a triste realidade é que tem muitas pessoas que vêm com frequência, porém dificilmente entendem o que é ministrado. Como eu disse há pouco, vou fazer agora, já tenho 6 anos que eu sou pastor aqui na Paz e Vida. Desde quando eu comecei a pregar, antes mesmo de eu ser consagrado pastor, eu já coloquei algo no meu coração. O que, pastor? Ministrar de um jeito que o povo possa entender. Por quê, pastor? Porque não adianta eu pregar bonito, correr aqui no altar, de lá para cá, daqui para lá, e pular, fazer malabarismo, quando eu vejo alguns pastores fazendo, não desmerecendo ninguém, cada um tem um jeito de pregar, é da pessoa, vai da pessoa, eu não sou desse jeito, mas alguns são. Eu prefiro ficar quietinho no meu canto, ministrar a palavra de uma forma mais simples, devagar, que a pessoa possa entender. Por quê, pastor? Porque se a pessoa não entende, olha para quem está do lado e diz assim: se você não entende a palavra, o inimigo, o Satanás, rouba. Rouba o quê, pastor? A palavra. Reparou? Repare. Tem vezes que você vai para o culto está uma bênção. Os louvores, daqueles louvores animados, agitados, que o povo diz que é avivado, mas não é. Avivado não tem nada a ver com o louvor agitado, não é? Mas enfim, o povo pode dizer dessa forma. Aí chega a hora da palavra, todo mundo começa a glorificar, termina o culto, o que foi que o pastor pregou? Nossa, estava tão bom o culto que eu não entendi o que ele disse. Não resolveu nada, era melhor ter ficado em casa. Por quê, pastor? Porque se você não entende o que o pastor está pregando, não para dar valor ao pastor, mas sim a mensagem que o pastor está trazendo à igreja, o inimigo sai vitorioso sobre a tua vida. Está entendendo? Por que a tua vida não muda? Por que você não vai para frente? Vai para a igreja direto e nada sai do lugar. Você não está entendendo o que a mensagem é dita. Você não está entendendo aquilo que Deus está falando no teu coração. E se você não entende, Jesus está dizendo aqui, versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra não é do pastor, a palavra é do reino, não entendendo, veio o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração, ou seja, a pregação. Aí eu vejo mais o seguinte: o segundo tipo de pessoas. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se. Sabe o que a Bíblia diz? Cristão perseguido. Alguém já foi perseguido por conta da palavra? Ele não começou para me saber. Bem-vindo ao Evangelho de Jesus, tá? Não adianta você querer correr disso. Se tu é crente, ama a palavra, alguém vai te perseguir. Acontece que se a pessoa ela não tem raiz, e eu não digo raiz simplesmente na paz e vida, é bom você ter uma denominação, uma igreja que você sabe que vai ter um pastor que vai orar e vai pregar a palavra verdadeira, o verdadeiro Evangelho de Jesus para a sua vida.
É bom você saber que está num lugar onde os irmãos que estão ali, eles vão te ajudar, eles vão orar por você, se precisar da ajuda ali em oração e jejum pela tua vida. Mas é melhor ainda você estar num lugar que você sabe que os irmãos, independente da parte, estão firme com Jesus. Está entendendo isso? As pessoas que estão firmes com Jesus, independente da placa, eles vão ser perseguidos. Sabe o que Jesus diz? Eis que vos envio como ovelhas a correr de lobos. Eis que vos envio como ovelhas para o matadouro. Sabe o que Jesus também ensina? No mundo tereis aflições. E se você não tem raiz naquele que está lá em cima, João capítulo 14, capítulo 15, ele vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos. Se você não estiver firme na videira, com raiz alicerçada na verdade, qualquer perseguiçãozinha, qualquer um que olhar para você e dizer assim, tu é louco, viu? Doido, sai da igreja. Você sabe, não tem raiz. Sabe o que a Bíblia fala? 1 Coríntios capítulo 1, Deus escolhe as coisas. E tem gente que está ficando triste, pastor, chamar Deus de louco. A Bíblia já chama, não. Se você não quer ser chamado de louco, tu está no lugar errado, porque a própria Bíblia diz que Deus escolhe as coisas por descer um pouquinho todo na cabeça às vezes, para você poder ser chamado de crente. Está entendendo? E se você não for, na hora que vir a perseguição, as informações, eu desvio. Versículo 22. Tu está entendendo, né? Como você vai dar brecha para o inimigo vir da tua vida depois da palavra. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a e fica infrutífera. Sabe o que é isso aqui? É aquelas pessoas que vêm para a igreja só para receber bênção. Quantas pessoas você conhece que vêm para a igreja atrás de milagre? E se o milagre não vem, desvia. Irmão, diante de Deus, eu tenho um testemunho gravado em casa de uma pessoa que foi curada da audição, usava aparelho auditivo, eu tenho esse testemunho gravado no computador de casa, usava aparelho auditivo. Uma reunião como essa de sexta-feira, foi curado na hora, saiu da igreja com os 2 aparelhos na mão e saiu da igreja. Pergunta por quê? Não recebeu a aposentadoria. Ela não vai deixar você meio bravo, chateado com uma pessoa. A pessoa recebe um milagre e muitas as pessoas estão dizendo que não existe mais. A pessoa recebe, mas quando recebeu a aposentadoria, desviou. É triste ou não é? São as pessoas aqui que Jesus está dizendo que estão ali, recebendo a palavra, mas os espinhos, as seduções, estão de olho no dinheiro, na bênção, ali na aposentadoria, na pensão lá no INSS, na promoção dentro da empresa, não estão olhando para a cruz de Cristo. E isso está fazendo com que o verdadeiro evangelho seja apagado de dentro das igrejas. O que me entristece é saber que muitos pastores, com medo de perder o ovelha, pregam justamente o que? Sobre riquezas. Eu falo sobre a cruz de Cristo. Paulo me ensinou nas cartas dele que ele não pregava com sabedoria humana, ele pregava a cruz de Cristo, pregava Jesus morto e ressuscitado. É isso que nós temos que pregar. Se o povo gosta, glória a Deus. Se não gosta, vai se focar com as mensagens que são pregadas aqui. E assim como Jesus está dizendo, vai desviar. Agora, olha o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá
que produz 100, outro a 60 e o outro a. É assim que acontece. Você só vai dar resultado no dia que você entender a mensagem, guardar no teu coração e começar a praticar. Aí sim você começa a dar resultado. A palavra diz em Deuteronômio 28 que se você ouve a palavra, a voz de Deus, guarda no teu coração e obedece, as bênçãos podem acontecer. Você não precisa fazer nada. Você não precisa se matar aí de trabalhar correndo atrás de promoção, porque a própria bênção Deus libera para aquele que ouve a voz e entende o que Ele está dizendo, guarda no coração e pratica. Sabe o que Tiago diz? Já no capítulo 1 da sua epístola, que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele compara, ele assemelha com um homem que se olha no espelho e vai embora. E de repente ele se esquece. Se pintou o cabelo, se arrumou, como é que está, que blusa que ele estava, que ele não lembra mais. É assim que acontece. Para as mulheres que estão aqui, e os homens que é casado também vai entender. Mulher gosta de ficar na frente do espelho, né? Tem alguns homens que também gostam, mas as mulheres mais. Não é para ofender ninguém, não, é só para você entender o que a Bíblia diz. Quantas vezes você já estava na frente do espelho? Está bonitão, né? Olha, que batom bonito, se brinca aí, vai fazer sucesso. Aí depois você sai de casa e fica lá. Você batom bonito? Você é para mulher, viu? Homem que se pergunta aí se passou batom, vem aqui que eu vou olhar para você aqui para tirar esse negócio para você, tá? É mulher. Será que eu posso ser batom no rosto? Como que vem? Aqui, né? Já aconteceu? É assim como a palavra. Você ouve a palavra, se você não pratica, você esquece. Entendeu? E se você esquece, você também não vai produzir resultado. A tua vida também não vai mudar. Só vai mudar a tua vida se você ouvir, compreender e passar a praticar para que venha gerar frutos. E quando você gera frutos, gera fruto um a 30, outro a 60 e o outro a 100. Isaac é tão Isa na Bíblia que a gente confunde. Isaac, a Bíblia diz que ele semeou uma terra que estava ali no deserto, ninguém estava colhendo nada, estava uma sequidão, todo mundo passando a perto, ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Jesus ele disse que aquele que abre a mão, larga a mão de tudo por amor dele e do Evangelho, recebe ainda nessa vida até 100 vezes mais. E o porvenir, a vida eterna. Você precisa entender esta palavra. Não apenas da parábola do semeador, mas toda a Bíblia nela por inteiro. Porque se você não entende, a tua vida não muda. Quem vai entender isso, diga agora a Deus. Eu vou finalizar a mensagem dando 3 exemplos que estão escritos no Evangelho segundo João, capítulo 14. Aleluia. É coisa rápida. Mais 2 minutinhos eu termino. 3 exemplos. João capítulo 14, a partir do verso 1. Jesus dizendo, em detalhe, Jesus estava falando com um discípulo. Repete assim comigo, Jesus estava falando com um discípulo. Ele não estava falando com o povo, ele estava falando com um discípulo. Versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim
meses, para que onde eu estiver, vós também estejais. Versículo 4. Mas, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Quem estava dizendo isso? Jesus. Para quem? Para discípulo. Se o mestre estava falando para o discípulo, você sabe? Obviamente a gente entende que Jesus já tinha dito para ele, sim ou não? Mas olha o versículo 5. Disse-lhe Tomé, discípulo, Senhor, nós não sabemos para onde, como podemos saber o caminho? Sabe o que isso significa? Tem discípulo, não é a palavra, não é só para quem está na Torá. Tem discípulo, assim como Tomé, que Jesus está falando e ele também não está entendendo nada. Está assim olhando as coisas da vida, olhando para que roupa que o obreiro veio, se está de fora, se não está, né? E aí não entende nada. Olha o versículo de número 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por. Se me conhecesses a mim, também conhecereis a meu. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Olha o versículo 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o e o que nos basta. Jesus tinha dito o que no versículo 7? Vocês já viram, vocês já conhecem. Aí no 8 ele diz o quê? Mostra para nós. Percebe como eles não estavam entendendo nada do que estava sendo dito, do que estava sendo pregado e ensinado para eles? Versículo de número 21, e aqui eu finalizo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a. Olha o verso 23. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, o traidor, o outro: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao? Ninguém estava entendendo nada. Aí no dia da cruz, ele pode tomar, tomar o outro. Só João ficou ali até o final, até a última gota de sangue. Quem estava presente era João. Os demais, que não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando, cada um foi muito claro, todos desapareceram. Somente João pediu: você precisa entender a palavra de Deus. A palavra diz, e aqui eu finalizo, Paulo ele pega Tessalônica, sai de Tessalônica, vai para Bereia, e depois ele vai dizer que os crentes de Bereia eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque eles recebiam a palavra, examinando, estudando, meditando se as palavras que Paulo pregava estavam contidas na palavra de. É assim que a gente tem que ser. Não importa quem esteja pregando, a palavra vem do trono de Deus. Não importa quem esteja pregando, você deve examinar-se as Escrituras. A palavra, a Bíblia, está se cumprindo, está batendo, está casando com a pregação que o pregador está fazendo. Eu sempre falo isso quando eu passo, eu estou pregando, eu estou ministrando, a igreja tem uma comunidade legalidade para examinar se o que eu prego, o ensino da igreja está escrito na Bíblia. Se não tiver, você pode rejeitar a palavra. Agora, quando eu prego, eu peço sempre para você meditar e refletir, justamente para que você tenha um entendimento e tenha inclusive frutos a 30, 60 e a 100 por. Se coloque de pé, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Eu acho que é mais. Amém?